Boa noite, boa noite, boa noite. Convidando aqui a minha amiga Raquel. Sejam bem-vindos, bem-vindas à nossa live de hoje, falando sobre sexualidade nos relacionamentos. Nossa ideia aqui é, dentro desse tempo limitado, é tentar aprofundar aqui sobre a sexualidade, como que a gente vive essa sexualidade no cotidiano e dentro das nossas relações. Vai ser um prazerzão ter vocês aqui com a gente e com essa minha amiga que já gerou bastante burburinho na última live que nós tivemos. Sejam bem-vindos. O meu som tá ok para vocês? Só me dá um toque aí quem estiver por aí. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Boa noite, Jane. Peraí. Obrigado, Jane. Mais uns instantes aqui. Obrigado, Lilian. Boa noite, meu amigo Dilson. Seja bem-vindo, meu irmão. Desculpa. O som tá ótimo e eu fico aqui fazendo pigarreando. Cadê minha amiga? Jaque, minha sobrinha. Seja bem-vinda. Luciano, também seja muito bem-vinda. Só aguardando mais uns instantes aqui para minha amiga Raquel entrar aqui para a gente começar. Cadê você, Raquel? Deixa eu ver aqui. Boa noite, Claudinha. Muito boa noite. Gente, tem uns esquemas de fazer pergunta durante a live. Eu gosto muito de levar essas conversas de uma forma muito leve. Né? Nunca, quem já me conhece sabe que eu tenho meio horror a papo complicado, né? Papo terapêutico no sentido técnico, né? Porque eu falo que eu tenho um espírito de educador mais forte do que de terapeuta. Então, para mim, não faz sentido nenhum a gente falar de uma técnica sem que ela acesse vocês. Né? Então, sejam bem-vindos. Agora que eu vi a Raquel aqui. Chama eu, Raquel. Agora sim. Opa. Raquel entrou. Agora sim. Vamos que vamos. E Raquel, minha amiga. Lindezas! Boa Deus. noite! Boa noite, boa noite, boa noite. E aí? Eu vou te falar que ontem teve constelação aqui em Santos, né? E, e é interessante que eu sempre comento isso com os amigos, colegas que são terapeutas e da área da ajuda, né? Quando a gente está lidando com algum tema, né, na vida da gente, parece que o universo falou assim: você quer falar sobre isso? Espera aí que eu vou te dar uma ajuda aqui. Ó. Eu vou te trazer um monte de gente para te desafiar ou para te ajudar a olhar. E ontem um dos temas foi relacionamento e outro foi crescimento pessoal, né? O filho que precisa ser despedido da família para virar homem, né? E aí isso também valeria para a mulher, né? A mulher que se despede da família de origem para tomar seu lugar no mundo. E primeiramente, obrigado mais uma vez, minha amiga, por a gente estar aqui. Para quem não entende o contexto aqui, essa live ela tem o intuito de informar vocês sobre a forma como a gente enxerga a sexualidade. Não, eu acredito que a Raquel vai corroborar com a minha fala aqui, não é de cagar regra para ninguém, não é de
querer parecer os professorzinhos, palestrinha, mas é trazer o estudo, sabe? É trazer o estudo que a gente teve na nossa experiência, mas que ela tenha congruência. Que a nossa fala esteja congruente com a nossa ação. Porque para mim, assim, senão vira mais uma pessoa que está querendo ditar regra para o mundo, e já tem bastante gente querendo ditar regra para a gente. E a ideia aqui é a gente experimentar como que a gente aprende. E aí, para mim, assim, para mim, eu falo que a gente tem uma ideia sobre terapia que parece que a terapia vai te consertar. E não funciona desse jeito. Porque, na verdade, assim, ó, a terapia, para mim, é só um método de aprendizagem. O que eu posso fazer de uma forma mais eficiente? Meu relacionamento não está funcionando. A minha sexualidade, eu não estou sentindo que eu não estou conseguindo expressar. Só significa que a forma que eu aprendi não é mais funcional. O que eu vou poder? Aí a gente vai ter que aprofundar para entender esse processo. E nessa noite, a gente quer falar um pouquinho das nossas buscas e do que a gente acha que faz sentido, do que a gente experimentou como real, do que a gente experimentou como algo autêntico. Então, Raquel, para quem não te conhece, se apresenta aí e suas considerações iniciais. Gente, boa noite. Estamos aqui juntos, eu e Tuco. O intuito dessa live também é um esquenta para um workshop que eu e o Tuco a gente está desenvolvendo juntos e vai rolar no dia 5 de junho. Depois a gente fala um pouco melhor sobre isso. A intenção aqui é trocar um pouquinho com vocês também e direcionar esse workshop para algo que seja interessante para as pessoas que buscam essa temática, né? Que é a sexualidade nas relações. E aí, quando eu e o Tuca, a gente começou a conversar, primeiro porque a gente é amigo há muito tempo, né? E a gente tem uma forma muito, muito parecida, né? De ver algumas questões e muito debochada, não, né? Despojada de ver as coisas, né? Então, a forma como a gente vai tratar aqui também traz essa linguagem, né? Uma linguagem menos cartesiana e mais vivencial, obviamente dentro daquilo que a gente conhece, que é a visão sistêmica, outras técnicas que eu e o Tuco trabalhamos, né? Então, a intenção aqui é uma troca, né? E, obviamente, está aberto os comentários aí também, como vocês queiram colocar, como vocês entendem também que é essa temática da sexualidade nos relacionamentos afetivos, né? E falar desse universo, né? Porque eu acho que é tema para um curso de anos, né? Sim. É uma temática que não tem fim, né? Até porque, vamos começar do começo, né, Tuquinho? A sexualidade é a base do que nós somos, porque todo mundo vem do sexo, né? Tem gente que acredita que vem do amor, né? Todo mundo vem do sexo. Né? Então, o sexo é o portal, né, da vida. Então, falar sobre a sexualidade é falar de vida. E aí as pessoas elas têm um pouco de dificuldade, né, de expressar, já que a sexualidade ela foi tolhida ou dentro das famílias também vivenciada de forma disfuncional. Então, é isso que eu quero iniciar aqui o nosso papo, né, falar um pouquinho sobre essa sexualidade mais visceral mesmo, mais humana, né? Então, não estranhe se a gente não for tão polido, né? Porque esse também é o meu jeito e o do Tuco, né? Um jeito bastante espontâneo de se expressar, que também é a nossa verdade, né? O Tuco começou falando sobre ser congruente, né? Ações, o que é ser congruente, né? Vamos lá. É aquilo que eu digo está adequado, alinhado às minhas ações, né? Então não adianta eu vir aqui toda bonitinha, falar coisas e tal, que eu não pratico no meu dia a dia, ainda que seja algo que eu tenha conhecimento, né? Então ser congruente é A, ter o conhecimento, B, praticar esse conhecimento que torna sabedoria, né? Então é ser o que eu falo na prática. Caso contrário, é só ler um livro, né? Fica mais fácil do que a gente vir aqui falar a respeito, né? Então é isso que eu queria dar aqui, essa introdução. E gratidão por estar junto aí. Tamo junto, não. E o legal é entender essa história, né? Do que a gente aprende e do que a gente faz, é começar a entender a sexualidade. Porque existe uma sexualidade que é verbalizada, e aí vou pegar a minha história. Não era uma coisa que não era verbalizada. Sempre quando se tratava de sexualidade, ela vinha como um deboche, com uma piadinha. Vamos falar de sexo, né? E nunca se tratava de uma forma real. Porque imagina pra gente lá,
quando a gente começou a entrar em contato com o nosso corpo, com a nossa pulsação de vida, quando a gente começou a ter consciência, falando, nossa, ó, tem alguma coisa que acontece em mim que mexe com o meu corpo, que me arrepia, que me dá uma coisa aqui nessa região de baixo aqui, que depois falam que chama pênis, ou que chama vulva. A gente vai aprendendo uns nomes bonitos para dar para o nosso corpo. E o louco a gente desaprende a entrar em contato com o que é real, que é tocar o corpo, se sentir, e começa a dar nome. E começa justamente rotular. Ó, isso aqui chama isso aqui, ó. Isso, a forma legal, a forma adequada de se manipular isso é dessa forma. Sabe? Você começa a teorizar tudo. E aí a meleca é que tudo vira uma teoria. Tipo, qual foi a teoria que nos foi vendida para relacionamento? Eu preciso amar a pessoa profundamente. Eu preciso respeitar. E aí, quando você vai... O primeiro beijo que eu dei na minha vida, eu fiquei excitado, eu tive uma ereção e eu fiquei morrendo de vergonha. Que legal, o meu foi uma merda. Que bom seu primeiro beijo. Não, mas assim, só que assim, mas eu fiquei com medo daquilo. Ficou com medo. Fiquei apavorado. Que é isso, né? Porque assim, o que ela vai pensar de mim? Cara, eu tinha 12 anos de idade. Então, olha que interessante que experiência que pode parecer banal, mas ela é tensa. E o que a gente pode sacar fora da história que a gente aprendeu, né? Quanta atenção que a gente não guardou em relação ao nosso corpo. Quanta atenção que a gente não guardou tudo tem que ser certo. Você tem que se comportar assim, você tem que cruzar a perna, ou você tem que ser um menino assim, tem que ser um menino assado. E aí vamos pegar assim, eu tô falando uma coisa mais básica. Aí pensa esse corpo que aprendeu a ser tenso, como é que eu vou expressar uma tranquilidade e uma espontaneidade? Espontaneidade na hora da transa. Não existe isso daí. Então, primeira coisa, aí vamos voltar no olhar aqui. Só para constar aqui, amigo, o beijo da mulherada foi tudo uma merda. Ó, várias mulheres colocando aqui que o primeiro beijo foi uma droga. Então, mas sei lá, então eu vou te falar que nessa quesito dei sorte. Então, e até uma coisa assim que eu percebi, aí quando a gente está falando de sexualidade aqui, gente, até foi mais ou menos a linha que a gente conversou na outra live que a gente fez, que infelizmente a gente não conseguiu salvar, foi muito massa. Eu já era uma criança que eu tinha uma percepção de sensação de prazer no meu corpo com 10 anos de idade. Eu já tinha essa percepção de que tinha alguma coisa diferente que aconteceu no meu corpo. Sei lá, então eu não sabia o que fazer com isso. Então, aqui para a gente e caminhar junto a gente não tá nem falando de sexo ainda. A gente só tá falando de perceber o corpo. Porque não tem historinha ai, peraí, vamos falar de tantra, vamos falar disso, vamos falar de aquilo, vamos falar de como é que eu manipulo meu companheiro para isso. Mano, um passo para trás. Vamos dar um passo para trás. Assim, ó. Primeiro a gente precisa aprender o ABC do rolê aqui. Tipo assim, ó, primeiro você vai ter que lidar com o corpo. E uma das coisas que para mim fez muito sentido, eu conheci milhões de técnicas. Ontem eu falei isso na constelação. Eu fiquei atleta de livro. Eu conheci técnica pra caralho. Nossa, eu era o foda das técnicas. Só que o meu corpo não era congruente com aquilo que eu estudei. Meu corpo, ele tava cagando porque eu estudei. Sabe? Exato. Então, até a linha que tocou meu coração demais foi a linha corporal, porque toda a teoria que o Freud falava do inconsciente, o Reich, que foi discípulo dele, que estudou o corpo, falou assim, olha, aquela teoria que o Freud tinha falado do inconsciente, tá tudo no corpo. Então, primeiro lance aqui, ó, pra gente observar
como é que seu corpo se relaciona com o mundo. Esquece o parceiro, esquece o chefe, esquece sua mãe. Como é que seu corpo percebe o mundo? É tenso? É molenga? Sabe? Você não tem estrutura. Então, a forma que a gente experimenta o corpo diz muito sobre o que a gente está experimentando. Ah, mas eu não consigo conquistar nada. Mano, saca seu corpo. Ah, mas eu não consigo relacionar no sexo. Saca seu corpo. Ah, eu não consigo me abrir pro parceiro ou para uma pessoa nova na minha vida. Saca seu corpo. E isso está no seu campo maduro, consciente de atuar. Sabe? Você não pode... Eu falo assim que a gente às vezes não vai saber se foi a mamadeira que faltou pra gente lá com 1 ano, 2 anos de idade. A gente não vai saber se foi aquele brinquedinho que a vovó não deu naquele Natal. A gente pode não saber disso daí. Mas o lance meu corpo ele carrega um sintoma. Cara, e isso a gente tem ação, velho. Aí isso dá pra fazer da mesma forma, sei lá, a gente vai no médico, o médico fala assim, meu, você tá com tal problema. Aí você vai ter que fazer um corre pra, sei lá, fazer academia, ou ir num fisioterapeuta, ou, sei lá, fazer qualquer parada. Então, Mas eu acho que a dificuldade das pessoas falarem sobre a sexualidade, entender a própria sexualidade, está instituído no processo familiar, né? Sim. Onde a gente entende que a sexualidade, via de regra, socialmente, inclusive, né, nesse sistema maior que a gente vive, que é pura e simplesmente para a procriação ou para a pornografia, né? Que é esse abuso sobre a questão do corpo, né? Esse excesso do corpo voltado para a questão da pornografia. Então fica muito difícil entender o que é meu corpo afinal, né? Como é que o meu corpo se expressa no ato do sexo, porque antes do sexo vem a sexualidade, né? Então, como é que o meu corpo, o que é o prazer afinal, né? Então a gente vê mulheres que, homens e mulheres, né? Mas eu falando aqui do meu lugar, né? Do meu lugar de fala, né? Do meu lugar de fala como mulher, essa coisa muito, muito comum de entrar numa relação e principalmente quando essa relação ela tem muito tempo, de que tá ok não ter mais sexo, que tá ok não sentir mais o corpo, que tá ok não ter prazer no corpo, né? Porque isso também já está instituído nesses processos sociais sobre a sexualidade, né? Sem levar em consideração de que a sexualidade é algo individual inicialmente, né? Ela vem comigo para a relação, né? Então, e aí a gente vai falando um monte de coisa, né? A gente vai falando que é o corpo que tá gordo, que tá magro, ou a insatisfação, né, com a autoimagem, né? E, cara, na minha opinião, não tem nada a ver com isso, né? Se sentir gostosa vai além, gostosa, gostoso, vai além dos processos visuais que nos foi ensinado. Porque o processo visual, ele tá ligado à pornografia, né? Ele tá ligado a esse uso da imagem corporal para o desejo pura e simplesmente, né? Então, ser gostoso, gostosa, sentir o corpo, eu sinto que vai além. E aí tem um processo emocional, consensual sobre o corpo, que não está só na percepção e imagem, né? Obviamente, a imagem fala muito, né? A gente tem essa coisa do olhar da imagem, mas é desaprender o olhar, né? Para a gente começar a parar de odiar o nosso corpo e essa sexualidade ser cada vez mais leve para poder atuar no campo com o outro. Porque eu já vou cheia de ressalvas para essa troca, né? Especialmente as mulheres, de novo aqui falando do meu lugar de fala, a gente vai muito cheio de ressalvas para esse lugar da troca do sexo com o masculino. E o masculino, em contrapartida, precisa mostrar outro lugar, que é a virilidade, né? Que é o pau duro o tempo todo, dá 10 sem sair de dentro, e blá, 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 e sei lá mais o que a gente aprendeu nessas noções pornográficas, né? Então, eu acho que é interessante também a gente começar a olhar para a sexualidade como algo de uma faculdade emocional, corporal, que é inerente ao ser humano. Com menos tabu, com menos regras, né? Eu acho que é legal essa coisa da massagem, do Kama Sutra, de outras várias técnicas que existem, eu acho massa, mas que isso não deve ser o foco para a gente descobrir o simples, que é o toque corporal, né? Que é essa sexualidade mais animal. Porque a onça, o tigre ou qualquer outro animal, quando ele está nessa troca sexual, mano, ele não assistiu o filme pornô na selva, né? Ele não sabe, é instintivo aí. Processo. E o que eu tô falando, esse lance do primeiro encontro que eu tive do beijo, não foi nada erotizado, foi o meu corpo se experimentando.
Cara, e o louco é, por que eu tensionei? Porque aquilo não estava cabendo dentro das regras que eu tinha. Eu, com 12 anos, eu já tinha, acho que com 10 anos eu fiz catecismo, pior merda que fiz na minha vida. Sabe? Por que eu tô te falando? Não porque por causa do catecismo em si, mas por causa do significado que aquilo reforçou. Porque Sim. eu já tinha a informação familiar do sexo como tabu, do sexo como algo proibido. Tanto é que, eu peguei meu pai e minha mãe transando, quando acho que eu tinha 8, 9 anos, eu achei aquilo algo abominável. Porque na Sim. minha cabeça infantilizada, minha mãe era uma santa. Ela era um ser que só tinha peito para dar mamar para as crianças e não tinha sexo. O É que tem louco? tudo a ver, o que tem tudo a ver com o que a Leca coloca aí, né? A igreja, ela trouxe uma concepção do que é a sexualidade. Não à toa é a Virgem Maria, né? Sim. Então, o nosso grande avatar Jesus, ele veio de uma mulher que não transou, né? Dentro da concepção cristã. Então, a mãe é o quê? A mãe é a consideração da pureza, né? A mãe não transa. É bem interessante isso, inclusive, para o homem olhando para a mãe, né? Não, Pode ser e aí eu vou te falar uma outra parada, assim, pegando essa. Eu vou. E, ó, gente, deixar bem claro aqui, ó. O que nós estamos falando aqui não tem a ver com a religião, tem a ver com o significado que cada um teve. Beleza? sim, Você pode ficar com a sim, religião se quiser, ou sem religião, não tem problema. Mas assim, a gente está claro. falando de significado. Aí, ó, olha, se o referencial para as mulheres era a Virgem Maria, qual que era o referencial para os homens? O cara santificado, mano, o cara puro pra caralho que era Jesus. Eu falei, tô fudido que eu não vou chegar, nunca vou chegar nesse cara. E aí que é o negócio. E aí, se eu dou liberdade para minha sexualidade, eu deixo de ser purificado. Sim, sim, Aí eu vou pegar o gancho da pornografia. Oh, a gente já trocou ideia. Não faz muito tempo, não. Eu fui viciado durante vários momentos da minha vida em pornografia. E sim, aí, vamos começar lá aonde começou. Cara, eu era o cara que tinha a curiosidade do sexo, sei lá, com sim, 11, 12 anos, e como que isso não, eu não tinha permissão dentro dessa visão social, religiosa, familiar. E como que era, olha você vê, como que era a forma de experimentar? Tudo escondido. Era buraco de sim, fechadura. Então você vê que a minha experiência física e emocional já foi de um sexo tenso. E o que a pornografia me trazia? Falei, meu, aqui, ó, na minha caverninha, aqui eu posso deixar meu animal se expressar, sabe? E aí que começa a haver a confusão, porque aí eu não sim, consigo pegar essa expressão de sexualidade que eu experimento na pornografia, ela não se sustenta na relação real. Porque aí, assim, ó, oh, para mim, gente, e eu vou, aqui eu vou dentro de uma profundidade, mas para quem estiver no workshop, a minha ideia é ser mais expressivo, até porque aqui a gente vai, eu não posso envolver outras pessoas, eu acho que não é essa a minha pegada, mas sobre mim, eu não tenho dificuldade de falar. E como foi difícil para mim conectar as duas ideias, idealizações de mulher, porque tinha mulher que era santa, que era para casar, e tinha mulher que era puta para transar. Era essa a visão. E a merda era, eu queria, e eu sou um cara que desde criança eu falo que eu nunca tive sonho de me realizar profissionalmente, nem de ter um iate. Eu não era essa criança. Eu era a criança que queria ter um relacionamento. Eu falo assim, meu sonho era ter um relacionamento. Tanto é que eu falo que. E aí eu falo assim, quer ver uma coisa que eu persegui muito na minha vida foi relacionamento. E até uma coisa que eu adorei a ideia de eu e a Raquel fazermos essa live juntos, porque a gente traz duas experiências diferentes. A Raquel vem de um relacionamento longínquo, e eu venho de pulando em milhões de relacionamento. Então, trazer essas duas visões de sexualidade, de como foi experimentado, não significa que a visão, que a experiência da Raquel está certa e a minha está errada, ou que a minha está certa e a dela está errada. Mas a gente pode, junto, crescer nessa percepção de sexualidade. sim.
E aí a Leca fala, né, sobre a questão do meio termo, e a Valéria fala que é machismo, né, essa coisa da... Mas é legal a gente trazer essas perspectivas, porque o tema do nosso workshop da live é justamente o que os nossos pais não contaram. Então, eu sinto que tudo aquilo que é velado e não traz, né, não vem à luz, ele fica num lugar camuflado e, de certa forma, a gente vai sendo manipulado com essas informações, Sim, né? sim. Como tu que falou, como a sexualidade era uma coisa não dita na casa dele, então era tudo na fechadura, tudo escondido, tudo, né? Então, o que possibilitou a ele mascarar o que era a própria sexualidade dele, né? Ele aprendeu que a sexualidade era uma coisa mascarada. A minha família, como eu gosto muito de falar, é uma família de novela mexicana. Maria do Bairro, Usurpadora, né? Eu venho de uma família onde a sexualidade ela era dita, não só dita como vista, né? Pelo meu pai, e trair a mamãe. Então, é uma coisa que ali na minha casa isso era muito recorrente. Os irmãos que tinham várias namoradas, daí por diante, né? Só que não era, apesar de ser dito, né, não era explicado. Então, você Uhum. via a sexualidade, mas não tinha entendimento do que era aquilo, né? Via ali aquela coisa à flor da pele, as pessoas, né, e tal, mas não entendia como é que aquilo se... E aí trouxe um ar de banalidade, né? Que eu acho que é o oposto dessa coisa, são opostos complementares, né? Sim. Que é o oposto dessa coisa do velado, né? Que aí é a coisa de banalizar a sexualidade. E aí você faz do seu corpo uma coisa banal também, né? Tá tudo bem, tá tudo certo. E aí eu sinto que nesse aspecto, os polos sempre, e é uma visão que a constelação ela traz, que os polos, ele é uma coisa que leva a gente para o extremo, e o extremo tira a gente do meio termo, que tira a gente do equilíbrio, né? Gera situações disfuncionais. Então, para a minha percepção, a sexualidade, então, ela trouxe um entendimento de disfuncionalidade, que é essa coisa de perceber a sexualidade alguma coisa, não era natural, mas era uma coisa banal, era uma coisa Uhum. explícita demais, né? E o que dificultou muito, eu tenho entendimento de reservar o meu corpo, né? Perceber Uhum. o meu corpo também com reservas, porque, gente, quando a gente fala da sexualidade, a naturalidade não quer dizer banalidade. Ou seja, né, é um templo, é um corpo. Cuidar dele faz parte. A troca do ato da sexualidade, que é o sexo, ela também é viril, é instintiva, mas eu também escolho, porque eu sou um ser pensante. Né? Então, no ato da troca, eu tenho que escolher. E eu sinto que quanto mais a gente busca o autoconhecimento, a gente sai do movimento só instintivo e a gente dá lugar também para perceber esse corpo se manifestando. Né? Sim. Porque senão, se fica um processo instintivo, entra nesse lugar banal, de onde eu venho. A banalidade da sexualidade. E aí, então, tudo bem. Sentiu, vamos lá. Sentiu, vai. Sentiu, faz. E aí, então, é isso. Né? Tudo que é lugar que você vai fazer, com tudo, qualquer tipo de pessoa. E aí, então, entra nesse lugar que eu vim, de onde eu vim, né? Nessa questão disfuncional. Então, a sexualidade, vamos dizer assim, naturalizada, né? A sexualidade de um olhar mais humano, né? Viril, mais humano, eu sinto que esse lugar onde a gente percebe o nosso corpo, respeita esse lugar e a partir desse respeito e reconhecimento eu vou para a troca da relação. Né? Que seja uma relação estável, como eu tenho, ou várias relações, como tu comentou, né? De várias relações. E aí eu digo mais, né, amigo? Nessa perspectiva, essa coisa também de pular de galho em galho nas relações e na questão sexual, tem uma dor, né? Sim. Porque você estar com o mesmo parceiro se relacionando sexualmente é um lugar desafiador, né? É um lugar Mas desafiador. também A gente mudar aprende também é desafiador. também. Porque assim, Também. meu, há quantas vezes que eu me senti uma merda, assim, ó. Falei, cara, de novo, eu não sustentei uma relação. De novo. E, De e, novo. e, e aí, assim, ó, lembrar. Qual o sintoma que, na minha observação, era o pavor que eu tinha de ficar vulnerável, de me aprofundar, de permitir que a Exatamente. outra pessoa, de permitir que a minha parceira conhecesse a minha profundidade. Tanto é que a Exato. parceira que mais me conheceu profundamente, que eu mais tive por N configurações da história, cara, eu surtei com essa relação. Porque eu não tinha estrutura emocional, eu não tinha maturidade para lidar. Eu brinco assim, que até já conversei com ela. Ela virou minha cocaína, sabe? Porque aquilo foi tão profundo e tão intenso que eu não sabia o que fazer. Sim. Então,
o convite dessa nossa conversa aqui e desse nosso desenvolvimento é como é que eu me sustento, e aí, assim, trazendo comigo toda essa bagagem, etc., esse medo, essa sexualidade tensa, para me relacionar com o outro. E aí, a meleca geralmente a gente não vai encontrar as pessoas erradas, né? Você vai encontrar pessoas que te provocam isso daí. Ou a pessoa te reflete algo seu, esfrega na sua cara, ou ela traz algo que te provoca demais. Sei lá, uma pessoa que imagina eu inseguro, qual que era a minha dinâmica? E aí eu tô falando eu aqui, mas eu tô só trazendo para fala, para revelação, um comportamento que eu sei que é de muitos homens. Quantos Sim. homens que são mega sensibilizados, são mega sensíveis, não sensibilizados, eles são dessensibilizados, mas são sensíveis. Mas tem pavor. Qual que é o meu pavor como homem? É me abrir para uma mulher e ela me dominar. Assim como a mamãe me dominava, assim como alguém do sexo feminino me dominava. Né? E aí, como é? Mas nem com picareta você abre esse coração. E aí, a meleca que aí as mulheres, quando são ativadas na sua ferida, aí elas querem forçar mais ainda. Aí fecha o cara mais ainda. Aí elas se sentem mais abandonadas ainda. Aí a gente vai se afastando. O lance é como é que eu observo essa minha relação com o outro, né? Por isso que a gente fala que não tem estrutura sem primeiro eu falar assim, tá, peraí, vamos parar aqui, ó. O que é meu dessa história? Sim. Sabe? Aí para negociar. Algumas relações, até a gente ser muito mais honesto e autêntico aqui, ó. Algumas relações podem não sobreviver. Porque a única coisa que sustentava ela era essa dinâmica adoecida. E aí a gente vai ter que ter estrutura para dar conta desse luto, dessa ilusão que foi criada, dessas várias promessas fantasiosas que a gente criou. E para que aí eu encontre um outro novo espaço para experimentar como é que eu funciono. Né? E até você falou de se sentir gostoso, gostosa. Eu tô assim, bem acima do peso que eu já tive na minha vida em outros momentos. Mas é impressionante. Eu tô solteiro, tô gordo, mas eu tô me sentindo tão gostoso comigo. Porque é uma parada que eu busquei. Eu me rejeitei, eu tinha ódio do meu corpo. Sabe? Eu tinha rejeição desse corpo. Que carregava, sei lá, a ideia do pecado, ela carregava um monte de marcas do tempo. E eu acho que é esse que é o ponto. É por isso que eu falo para a galera assim, cuidado com qualquer intervenção externa. Seja Sim. um vício, seja uma operação plástica, seja um companheiro. Você vai só se afundar. Se essa sementinha que está lá dentro, essa erva daninha, não for cuidada, velho, você vai virar um Frankenstein de cirurgia plástica, você vai colecionar 400 milhões de relações, você vai colecionar um monte de doença e não adianta. Lidar com a sexualidade é entrar em contato com esse lugar mais profundo, né? O que me desconectou da minha naturalidade, da minha espontaneidade, de falar assim, cara, puta, é um tesão ser quem eu sou. E não tem nada a ver com sexo. Você só tá falando de mim. Sim. Sim. Pura e simplesmente, né? Só isso. Tô falando de mim pura e simplesmente, né? É que a gente aprendeu que a sexualidade é a troca. E a troca é o sexo. Sim. A sexualidade é a minha energia sexual. Sim. E a minha energia sexual, ela tá correlacionada à energia que eu trago da minha família. Eu li algo essa semana que eu achei que é muito interessante. A gente estar de posse da nossa sexualidade também é uma quebra com a nossa família de origem. Né? Porque a gente sai desse processo onde a gente está como filho e a sexualidade, ou seja, eu estou no meu corpo, eu estou conectada com o que eu sou. Né? Então, eu me desconecto, de certa forma, da filhinha, do papai, né? Do papai, da mamãe.
E aí, como pessoa, como humano, eu posso expressar a minha sexualidade, que inclusive, gente, a sexualidade é a fala, é a comunicação, né? É você colocar sua criatividade no mundo, né? A criatividade, o seu legado, né? O Sim. que é o seu legado? É o que você faz. Não é o seu trabalho, não é o que você diz nas redes sociais, é o seu legado, é o que você é no mundo. O que você é como contribuição com o todo, independente do que você faz. Né? E aí isso tá, a sexualidade está embutida. Muitas pessoas falam, se você perguntar para mim se propósito, missão, carreira, tem sexualidade. Na minha opinião, tem sexualidade. Sim. Porque é a tua energia vital. A tua energia vital ela tem em todas as áreas da sua vida. E a sexualidade, ela está imbuída disso. Né? E aí a distorção é também usar a sexualidade, né, como manipulação, como um game dentro das relações. Né? A mulher, ela quer, então, enfeitiçar o boy. Aí, como o meu amigo Tuquinho fala, a mulher vai lá e dá uma chave de, né, chave de chana no cara, né? Com a intenção de que ali ela vai ganhar o coração do cara. E aí depois não, ela quer uma relação afetiva, ela não queria só uma relação sexual. Um amigo de foda, né? Como dizer. Ela não queria mais, ela não quer isso, ela quer uma relação. Mas a forma como ela aprendeu a lidar com as relações é a partir da manipulação do sexo. E não sabe se fazer de outro tipo, porque não está se reconhecendo. Porque, na verdade, ela quer amor, ela quer troca, mas ela não consegue também se abrir. Tu falou dos homens que não conseguem se abrir, mas, de novo, aqui falando como mulher, tem muitas mulheres que também não dão conta, né? Ela quer, sim, uma relação, ela quer se abrir para um compartilhar, mas a forma como ela lida com isso é manipulando com o sexo, né? Utilizando-se do sexo para manipular. Então, isso também é uma inversão. Né? E é legal, assim, para conectar com o que você está falando, qual que é a manipulação do homem? Aonde que o homem manipula com energia sexual? Eu vou lá e conquisto, viro o topzera, o realizador, o trader, o empresário, o self-made man, o cara que... Mas no fundo, tudo que eu estou fazendo olha como eu sou especial, olha a vida que você vai ter do meu lado. É fantástico. E eu tô falando isso daí, mas eu poderia... E já foi uma busca minha, inconsciente, de eu passar, se eu me tornar o guruzão, e aí a gente vê aí o que acontece com os gurus. Né? Só pra gente se ligar. É eu pegar minha energia sexual e colocar a serviço disso. Sim. É uma forma, e aqui é louco, né? É uma forma de expressão que é feminina, porque seduz, só que é servindo uma distorção masculina. Olha que louco que é, assim, ó. No fundo eu não tô nem aí, sabe? Eu só quero que você me sirva na minha sexualidade distorcida daquela criança que não conseguiu expressar. E é aí que a gente vai ver, assim, ó, que se essa criança que habita dentro de nós aqui, se ela tá cuidando do seu dinheirinho, ele tá na merda. Se ela tá cuidando do seu relacionamento tá na merda. Porque criança não sabe lidar com sexualidade, não sabe lidar com dinheiro, não sabe lidar com relacionamento afetivo. E eu vou te falar que acho que junto com essa posse dessa sexualidade madura, na hora que você falou, me vem essa sensação assim, ó. A gente às vezes não tem essa sensibilidade. Vem junto uma tristeza. Qual é a tristeza de falar assim, putz, eu vou ter que me despedir dessa criança, vou ter que me despedir dessa distorção familiar, eu vou ter que bancar aqui, ó, a minha solidão e a minha sexualidade. Eu falei, eu escolho, assim, ó, eu sei que me alimentava, todo aquele joguinho assim, uau, era gostosinho, era divertidinho, só que era só um jogo infantil. Era só um jogo infantil. E eu vou te falar que eu tô na fase da minha vida que eu tô conseguindo lidar de uma forma muito mais consciente. E é um processo. Eu falo que eu tô numa nova fase e é um novo processo. E como é um novo processo, está me chamando para novos desafios. E eu falo, mano, eu vou aceitar, até como eu te falei, de ficar sozinho, de não me render a tudo que eu fazia antes. Então, eu quero saber como que é esse cara que eu não conheço, fora desse game todo, fora desse monte de ferramenta que eu usava para
para me anestesiar. Tá gostoso? Nem fodendo. Sabe? Porém, eu tô me bancando nisso aí para ver aonde que isso vai dar. Sim, sim, sim. E nesse aspecto que você traz, né, Tuki, eu digo sempre, né, que se relacionar é um lugar de muita abertura. Putz. E aí, por isso que a gente fica muito, muito preso, né, nesse lugar. Muitas pessoas que estão sozinhas, né, eu falo muito isso para as mulheres, especialmente, que é o meu público, que me procuram, né? Será mesmo que você quer alguém? Porque você quer alguém ou você quer a ideia de ter alguém? Sim. Né? Você quer alguém ou você quer a ideia de um relacionamento? Porque são coisas diferentes, viu, gente? Ter alguém é diferente de estar numa relação. Porque às vezes a gente só está numa relação, mas a gente não está olhando para o outro, a gente não está vivendo o outro, a gente está vivendo a expectativa, a gente está vivendo o desejo de estar numa relação, de ter alguém, está um sonho, uma utopia. E não, de fato, a gente está ali direcionando a nossa atenção, a nossa energia para a relação, que é o outro em si. Né? Então, às vezes a gente está muito apaixonado pela ideia da relação e não necessariamente para a pessoa a qual estou me relacionando. E aí, o que gera distanciamento, né? Porque quando eu vou para a cama com você, eu vou com as minhas ideias, as minhas expectativas do que é, ou de fato eu estou enxergando e vendo você, né? Então, se imagine, nós dois como casal, cada um indo com as suas expectativas infantis, né? De ser suprido nas suas carências, nas suas dores. E aí, então, eu estou apaixonada por uma ideia e não pela pessoa que eu estou deitando ali, não pela pessoa que eu estou trocando, não pela pessoa que eu estou vivendo. Né? Isso é muito mais comum do que a gente imagina. Eu Muito mais comum. vou ser bem entristecedor para a galera aqui. Ó. Eu acredito que seja 95% para mais das Sim, relações. sim, sim, É um sim. número triste, mas é isso que a gente vive. Por quê? Porque a gente vem de uma constituição cognitiva de que a relação é a família. Né? Então, a gente está olhando muito mais para aquilo que a gente trouxe como concepção cognitiva, né? A ideia, né, da família, da relação, que a base é o casal, né? A família, a base da família é o casal, do que propriamente, porque dificilmente a gente viu, olhou e enxergou na nossa família essa relação entre dois. Né? Dificilmente. Eu não vi isso na minha família, o Tuco não viu isso na família dele, meu companheiro não viu isso na família dele. E dificilmente eu encontro pessoas, como tu falou, 95% tá com esse olhar, né, que a gente tem já na vida. Que na base do autoconhecimento a gente foi percebendo que não era muito bem desse jeito. Né? Ou eu olhava para o meu companheiro e também via ali as necessidades dele, né? E a partir de olhar, eu consegui também ver o que me incomodava. Né? Então, é uma coisa que eu gosto muito da visão sistêmica que ela traz, que a gente não se relaciona para amar. A gente se relaciona, primeiramente, eu sempre falo isso, tem um monte de mulher querendo me matar por conta disso, mas a gente se relaciona primeiramente para espelhar problema. Uhum. O amor, ele vem depois. Ele vem depois no sentido de que você vai se abrindo para o amor. Minha gente, imediatamente quando eu me conecto a alguém, ok, o amor está ali, está presente, a paixão, o desejo, o prazer, mas ali tem um monte de informação, né? Ali tem um grande mestre, uma grande mestra, cheia de informação de coisas que eu preciso olhar. Né? E é por isso que a relação desafia, principalmente a sexual, porque então, vai para a cama. E até uma coisa, na hora que você foi falando assim, ó, eu teve uma colega minha que me fez a seguinte pergunta: Tuco, o amor, eu acredito que o amor, quando ele é verdadeiro, ele é leve e é em paz. Falei, Aí era a Disney. então, Aí era então, a Cinderela. O é, amor em paz. então, e aí que o negócio, porque no fundo tudo que está em paz está estacionado. E se não tem movimento, não tem troca. E não tem. Morreu. Tá em Morreu. paz, morreu. Descanse em paz. Por isso que não, tem uma. Não estou falando de que tem que ter treta, mas se não tem uma tensão de conflitos, porque significa assim, ó, vamos supor que eu bati o olho em você e falei, nossa, era você que eu esperava, era você que eu sonhava.
E aí a gente começa a relacionar. Aí eu começo a perceber alguns comportamentos em você que, dentro da minha loucura, da minha paixão, toda essa bioquímica começou a voltar para os níveis normais. E aí eu falo assim, peraí, ela tem uma cara de desdenho que me dá uma raiva. Toda vez que eu falo algo, ela fica me corrigindo. E aí que é o lance. Assim, ó, aí, quando eu começo a olhar para essas tensões e não troco uma ideia, eu falo assim, ó, Raquel, é o seguinte, eu não sei se você percebe isso, mas toda vez que eu falo algo, rola esse tipo de lance. Para mim, não é ok isso aqui. Da mesma forma que a Raquel falou assim, ó, sabe que às vezes quando eu tô no momento que eu tô do lado do TPM, você vem chegando me cutucando, cara, mas eu não saca, eu fico me sentindo invadida. Então, chega de um outro jeito. Mas aí a gente precisa estar muito maduro para fazer dessa forma. Mas, porque assim, ó, o louco sabe o que é a merda? Eu vou te falar por lugar de homem e o Denis está aqui. Dá Denis medo, tá aí, ó. dá Então, essa medo. parada é muito doida aí, ó. Então, dá medo de chegar e falar assim, cara, e se eu falar essa mulher ficar surtada? E muitas vezes o homem se cala. E aí depende, e aí eu falo aqui, ó, sempre olha, eu falo sempre o referencial para papai e mamãe. O que você experimentou com essa percepção do feminino? E aí eu falo que minha mãe sempre mandou na porra toda. Por mais que assim que meu pai era o homem, que bancava e tal, minha mãe, com o jeito dela, sempre mandou na porra toda. Com os esquemas dela, com os jeitos dela. Então, no fundo, cara, eu não quero ser controlado por uma mulher. E aí, sabe quando que eu vou abrir meu coração pra ela? Nunca, nem fudendo. E aí, se meu joguinho não deu certo, eu vou aqui e me fecho na minha. E aí a merda que um vai se fechando cada vez Ou mais. se fecha, ou vai usar o seu pinto fora de casa. Exatamente. Para eu não ter que entrar em contato com o meu desconforto, quer me sentir rejeitado quando você não quer me aceitar, eu não quero lidar com a minha rejeição como homem. Que eu sou tão foda. Quem é você para me rejeitar? Saca, assim, não é, meu, é louco, mas assim, eu só tô dando voz para algo que acontece em nós. Sim, sim, sim. E aí as pessoas têm que começar, a gente está falando de sexualidade entra a traição, porque tem relacionamento, né? E aí a gente tem que começar a olhar a traição como algo menos pecado capital e como algo muito mais ligado a dois seres humanos que têm corresponsabilidade sobre isso. Sim. Isso também é uma coisa, assim, muito polêmica. Porque a pessoa fala assim, então agora eu sou responsável porque aquele cachorro me traiu, o que é que seja. Quando a gente traz uma visão terapêutica, a gente entende que duas pessoas, quando se relacionam, elas têm responsabilidade sobre aquilo. Sim. Né? Então a gente está com um olhar maduro olhando para um assunto. Não é um olhar moral. Não né? Não é um olhar isso é uma coisa que eu só queria pontuar isso aí porque eu acho importante. Por isso que a gente quis fazer essa live e a ideia de fazer o workshop. E lembrando, gente, esse workshop é uma primeira edição de uma sequência. A gente entende que não dá para tratar esse tema como uma varinha mágica. Fique 4 horas com a gente, que você vai ter uma experiência, que sua vida vai mudar. Não, é um passo a passo, é um caminho. Sabe? E pegando isso daí, o quanto que muitas vezes a gente não está consciente dessas dinâmicas que a gente vai trazendo aqui, ó. E a gente vai ficar meio perdido e não sabe como se guiar, né? E aí eu pego uma informação superficial. Na constelação, falaram que a traição é culpa de um, é de outro. Agora é fácil os homens... Não, o lance para nós, aqui nessa visão terapêutica, dentro deste contexto, deste contorno aqui, tá, gente? Desse contorno aqui, a constelação, a traição dentro dessa visão, ela é um sintoma só. Para esse simplesmente. Não significa que
que o outro não é responsável, não significa que você é culpada por tudo no mundo, não. Significa que vocês têm uma química funcionando ali e gera um sintoma. E aí, a partir desse olhar nosso, a gente pode dar uma aprofundada nesse sintoma. Vamos dar um exemplo, né? Eu venho de uma família onde papai traiu a vida inteira a mamãe, né? Então, a tendência... Nós viemos da mesma família? Sim, pois é, a família do mesmo bairro. Então, o modo operante da minha família de se relacionar é com a base da traição. Sim. Então, o que é modo operante? A gente vai trazer uma constituição interna de como se relacionar. É fatídico, né? É um processo totalmente inconsciente. Obviamente, você não sai lá com uma plaquinha, por favor, me traia, eu quero alguém que me traia. Mas dentro de você tem um modo operante de se relacionar, né? Então, tem toda uma constituição, né? Um padrão, uma programação que veio antes de você. E, obviamente, quando você começa a se relacionar sem ter esse autoconhecimento, sem conhecer esse corpo, sem conhecer as intenções desse corpo, como a gente falou da sexualidade, eu vou fazer o que me é aprendido, o que está dentro de mim. 2 mais 2 são 4, né? E, óbvio, eu vou encontrar pessoas que estão nesse lugar. Né? Nesse lugar do quê? Qual lugar? Esse lugar do algoz, porque eu estou no lugar da vítima. Eu vou encontrar alguém para me trair. Isso é fato. Isso eu falo da minha própria história. Né? As relações que eu tive, todas as relações aconteceram isso. Eu encontrei pessoas para me trair. Por quê? Porque era o modo operante da minha família. Né? Onde a mamãe mandava em tudo e o papai usava o pinto fora, porque ele não podia falar nada dentro de casa. Né? Ele não podia se posicionar dentro de casa. Então, a minha mãe mandava em tudo, a minha mãe, né, comprava, fazia tudo mais. Meu pai se omitia a organização da casa, a educação dos filhos. E como é que ele utilizava, então, o masculino dele, a virilidade dele? Né? É culpa da mamãe, é culpa do papai? Não, gente, é a conjunção daquele casal. Né? Eles tinham que olhar para aquilo, porque antes deles também, outros também fizeram, de certa forma, como eles reproduziram. Né? E até uma coisa que eu queria chamar a atenção aqui, Raquel, aí é um dado científico, né, biológico, nós, como entidades biológicas que fazem parte de tudo que acontece aqui nesse planetinha, nós temos uma tendência funcional de gastar menos energia. Então, assim, por isso que a preguiça é algo muito mais natural do que a ação. Porque, por isso que a gente vai falar assim, nossa, mas tem muito... Então, é natural que você tenha preguiça. Porque no seu corpo ele vai querer economizar energia. Aí, como que é uma forma de economizar energia? Que eu não tenha que ficar reaprendendo as coisas. Como é que a natureza ajudou a gente com essa tarefa? Ó, vocês vão aprender aqui, ó, de uma geração em outra, tem um negocinho que chama DNA, que ele vai carregar um monte de informaçõezinhas. Até alguns anos atrás, a gente achava que era só essa carinha linda que o DNA trazia. Aí, aí quando isso foi passando de aprofundamento teórico, a gente começou a perceber que comportamentos, padrões emocionais, que tem a ver com sobrevivência também, porque estar adequado ao grupo social é um meio de sobrevivência. Então, a gente aprendeu a se adequar de forma mais fácil. E aí, assim, é por isso que é mais simples a mamãe replicar a vovó, a vovó replicar a bisavó, a bisavó replicar a tataravó e assim por diante. E amém. E a gente fazia aqui igualzinho. Se você for ver, na minha família... Porque está constituído, está instituído, né? Se a gente for pensar há 50 anos, não precisa ir há 100 anos, né? A mulher, ela era objeto onde o homem, que era o marido, utilizava para o sexo e para a criação dos filhos, né? Para gerar filhos, né? Inclusive, assim, o prazer estava fora de casa. A mulher, ela não era tida muito como prazer, o prazer, ele estava fora de casa, né? E o homem provinha, né? De certa forma, era o homem que provinha, o homem que trazia o dinheiro. Então, gente, a sexualidade, ela tá... Vocês percebem? A gente girou em vários assuntos, em vários termos e lugares, que a sexualidade, ela está instituída. Né? A sexualidade, ela, como eu gosto de falar, é o portal da vida, né? Sim. E aí, todos os assuntos que diz respeito à vida estão ligados à sexualidade e aos relacionamentos, né?
que, na minha opinião, é o assunto mais desafiador da vida. Ah, Mais que qualquer outra coisa. O para assunto mim, mais desafiador para da mim vida. eu também acho isso daí. Para mim, qualquer outra Não coisa, existe, para mim, tudo não gira em existe. torno disso daí. Até assim, ó, Gira, porque o tudo gira em filho torno que disso. te dá trabalho veio do relacionamento, que veio do sexo. Né? Então, tudo está gerando em torno da sexualidade. E também como eu me sinto em relação a mim mesmo, que tem a ver com a minha questão sexual. Né? Eu quero saber se vocês têm alguma dúvida, gente. Põe perguntinhas aí se vocês quiserem trocar alguma coisa com a gente, tá? A Porque aqui, virgindade era negociada entre os pais. É, Valéria, até a virgindade era negociada. E bem pouco tempo atrás, né, gente? ó, A virgindade era negociada. Né? então, Bem e pouco até tempo a atrás. ideia gente, né, para vocês não estarem bem cientes. A ideia no workshop é ir em assuntos mais sensíveis ainda. Que a gente está falando dessa negociação e existem outros assuntos muito mais sensíveis que, Abuso, incesto. que se a gente vai conversar aqui fora desse contexto, sempre tem a galerinha que caga regra e olha o que foi dito. E fora do contexto, a gente, né, não tem como aprofundar. Por isso que ter Sim. um ambiente, né, de cuidado, um ambiente, um contorno é importante. Por isso que não dá para só a gente tocar assunto sensível na roda do bar. Porque não é um contexto que pode te oferecer aprendizado, muitas vezes pode só reforçar a sua dor. Então, por isso que a gente procura pessoas que estão ali dispostas para nos ajudar a desenvolver. Mas Sim. vai longe esse lance, viu? Vai longe. Se a gente for dissecar aqui, vai em assuntos bem sensíveis. Muito sensíveis, porque a gente está falando de um arquivo muito profundo que é o corpo. Tudo Sim. tá. O nosso maior arquivo é o corpo. Então, quando a gente começa a desmistificar o que é o corpo, de fato, não é só um instrumento para você ir circular nesse plano, mas também para você experienciar, tudo a gente experiencia a partir do corpo. Como a gente passa muito tempo na mente, né, a mente ela vai ditando e cagando regras o tempo todo, a gente esquece de estar no corpo. Sim. Né? E quando a gente vai para o corpo, normalmente a gente vai por conta das distorções. São as doenças, que são as dores, né? Que é essa sexualidade distorcida que a gente falou, né? O sexo pelo sexo, o sexo só pelo prazer, o prazer instantâneo, porque o prazer instantâneo também é uma coisa que a gente vai falar, né? Sim. O prazer instantâneo é o coito, né? Transar, gozar, gozar, gozar. Isso tem coisa por trás, tem informação. Não é só gozar, não. É comprar, usar, Comprar, beber, qualquer tipo de beber, compulsão comer, prazer instantâneo. né? Tá E é um ligado? prazer disponível. É E um prazer disponível. sim, e tá tudo envolvido em volta dessa sexualidade. E até eu vou aproveitar essa pausa que a Alessandra colocou aí, né? Que ela foi fazer exame de toque porque o pai achava que Achou ela que tinha a vida perdido. é verdade. E o louco olha que negócio nonsense. Ela é violada, né, tipo, por uma outra pessoa, com o preceito, o lance de que é um médico, de acordo com uma ideia que, nossa, mas é algo muito. E no fundo aí eu vou, só pra gente ver, no fundo os pais estão preocupados com a integridade física dos filhos, estão mais preocupados, se a gente vai ver, com um conceito moral. Sim, Né, sim. nossa, a minha filha, ou o meu filho, a minha isso, né, a gente está preso num monte de regrinhas que não fazem nenhum sentido no corpo, não fazem nenhum sentido na relação prática. Lê a outra que eu não enxergo daqui. Nosso banco de memórias. Não, é da Camila Pádua. A Lequinha, eu já tive experiência onde acessei uma culpa profunda de permitir sentir prazer. Isso pode envolver várias coisas diferentes, mas já tive uma sensação profunda de algumas revelações em relação a isso e falo de minha mãe ter passado por um abuso. Pois é. Então, da mesma forma como eu trouxe, né, aqui de que
o Tuco falou, né, sobre o DNA, as informações que nós trazemos, e aí tem campo morfológico, enfim, tem várias teorias também que a gente vai trazer no nosso workshop para trazer lucidez sobre isso, né? Os abusos também, gente. Vamos olhar para essa estrutura de onde a gente veio, né? Estrutura social. Então, eu fico pensando, daqui 20 anos, como a pandemia, né, que a gente está vivendo agora, vai estar nesse campo sistêmico, nossos netos, filhos, sobrinhos e tudo mais, né? Então, quantas dores, disfunções, depressão, doenças psicossomáticas e entre outras coisas que estão ocorrendo agora vão estar marcadas no DNA de cada um de nós, né? Esse campo maior e no nosso microcampo, que é nós individualmente, né? Então, às vezes a gente entra num processo de muito prazer, de muito êxtase, e aí a gente está naquele movimento de entrega da troca e sente culpa, porque as mulheres que vieram antes de nós não tiveram essa oportunidade. Pelo contrário, elas foram violadas, elas foram abusadas, elas foram, enfim, muitas dentro da própria família, esse abuso, muitos incestos, né? E aí eu acho que eu tenho algum problema, né? E eu sinto problema, quando eu sinto prazer, eu sinto dor. Eu tenho relatos desses, por exemplo, de mulheres que quando começam a sentir prazer, elas sentem dor, olha só. E aí o ato sexual para ela é uma tortura chinesa. Sim. Uma tortura, olha só. Uma coisa que é vida, prazer, né? Sim. Expansão, porque o sexo, né, ele traz expansão também para o ser, ele se torna um ato de dor, né? Então, quanto ali dentro daquele corpo, de forma emocional, DNA, ela traz, né? Porque ela fala, não é uma história minha, Raquel, eu não conheço por que eu sinto dor, eu quero estar ali naquele ato da troca, mas eu sinto dor. Sim. Quando começa, eu sinto dor. Né? Então... E até para conectar com o que você está falando, você quer ver uma experiência que fritou minha cabeça? Foi ter tido um espaço, como eu te falo, numa relação que eu consegui dar uma aprofundada, aonde eu tive um orgasmo e me deu vontade louca de chorar depois daquilo. Uhum. E assim, não tinha a ver com aquela pessoa especificamente, mas tinha a ver com algo que estava dentro de mim. E quantas vezes a gente tem espaço para experimentar o que o corpo traz, seja lá o que for, seja lá o que eu não vivenciei profundamente. Exato. Então, até para a gente ir costurando aqui para finalizar a live, a ideia é a gente mergulhar nessas várias camadas. Putz, cara, no fundo, assim, aí sim, para a gente expandir. Aí, pegando o que você falou, assim, para mim, qual que é o objetivo disso tudo? Cara, porque eu tenho aqui meu coração disponível mesmo para trocar. E em alguns momentos eu vou me sentir desconfortável, porque eu não consigo crescer aqui, ó. E aí eu falei, ó, parceira, tá difícil para mim, mas eu quero ir além. Eu quero me abrir para você. Eu tô cagando de medo que você me controle, que você me manipule, mas eu não quero ficar nisso só. Eu quero ir mais fundo com você. Saca? É muito foda isso aí, mas é devolver a chave que você engoliu. É. Gente, a entrega é um lugar onde a gente não faz ressalvas, né? Então, tá disponível para algo é realmente entregar, né? É isso que eu percebo que é uma relação. Tu come, meu coração tá aqui. Né? E quantos de nós estamos disponíveis para isso? Porque a gente foi ferido, porque a gente foi magoado, porque a gente vem de relações torpes, de abuso, tóxicas, onde a gente foi também essa pessoa tóxica, ou que a gente recebeu essa toxicidade, né? Porque aqui ninguém é um alecrim, né? Dourado que nasceu no campo, todo mundo já foi essa pessoa também, né? A vítima e o algoz, a gente transita nesses universos, né? Então, é extremamente desafiador a gente se posicionar numa relação onde a gente, de fato, se coloca disponível e aberto para isso, né? Inclusive com as sombras que aparecem. Pô, eu tô afim de transar com aquele cara ali. Você imagina que tu tá falando um negócio desse com um companheiro seu, uma companheira sua? Sim. E eu vou te falar que a minha ideia nesse workshop é trazer lá para dentro o que não dá para trazer a público aqui, justamente porque, né, é algo... Sim. Mas essa integridade que eu tô sentindo foi justamente de poder ter conseguido bancar isso em algumas relações, não só afetivas, mas de amizade, de falar assim, ó, sabe o que é?
Eu tô com essa sensação. Eu tô pensando isso. Eu sonhei com outra pessoa. Né? E eu tô aqui trazendo assim, a minha honestidade. E não significa que você é obrigado a ficar comigo. Mas assim, ó, para eu estar inteiro com você, eu preciso trazer isso para a relação. Preciso me vulnerabilizar, É, gente. Vulnerabilidade é number one dentro das relações, né? Se a gente não se vulnerabiliza, a gente não troca. Porque aí, de novo, vamos voltar. É voltar dentro da minha expectativa, da minha historinha aqui que eu tô criando, né? Sobre o outro e sobre mim. Porque aí eu tô criando um personagem dentro dessa relação também para sustentar essa relação. Porque é tão sim, louco, às vezes a gente tem tanto medo de que a relação acabe, que a gente começa a construir uma super personalidade que não é a nossa, sim. para agradar o outro, só que isso não se sustenta. Tem um momento que isso vai cair, meu amorzinho. Você não Sim. vai conseguir ser o guru lá o tempo todo, você não vai conseguir ser o fodão ou a fodona. Tem Sim. um momento que A isso não vai supermãe, a sustentar, superesposa, né? ninguém vai conseguir. Não vai sustentar, não sustenta. E aí é onde você começa a perceber, o outro não me reconhece, mas então, você tá inteiro, você tá no seu corpo, né? Vamos lá, tá no seu corpo, tá na sua sexualidade, tá na sua integridade. Porque para mim é muito notório, quando a gente está na nossa integridade, a troca é muito verdadeira, né? Eu e o Tuca, a gente fala muito sobre isso, a gente vem trocando muito sobre esse workshop, né? E o que levou a gente a fazer esse workshop é o quanto a gente se sente à vontade um com o outro. Sim. Eu não preciso medir as minhas Sim. palavras para falar com ele. Ele não precisa medir as palavras dele para falar comigo. Eu não quero agradar ele não quer me agradar. Então, tem uma naturalidade no que a gente fala, né? E, assim, principalmente, olhar e reconhecer o outro, assim, né? Que bom que você é, que bonito que você é, que legal que você tem, né? Como amigo, como parceiro, como partner. Então, em qualquer relação que você Sim. entre, você se mobilizar para esse lugar de uma troca. Aqui tem várias amigas, né? Inclusive tá a Lequinha aqui também, que eu também tenho esse diálogo, né? De você conseguir só ser você, né? Então, poder trocar ali na sua verdade, né? E falar assim, meu, hoje eu não tô afim, hoje eu não tô bem. Né? Semana passada eu falei assim, eu tô uma merda, cara. Eu não tô afim de trocar com você hoje porque eu tô uma merda. Sim. E aí ele me mandou uma mensagem e falou, tô uma merda 2. Ele falou, eu tô no modo sobrevivência e eu também tô afim. Eu falei, cara, não vou deixar você viver. Então, assim, tem uma verdade, tem uma naturalidade, não tem uma frescura, né, Tuquinho? E Sim. aí, quando a gente está nesse lugar de tranquilidade, a troca ela é justa. Né? Sim. A gente fala também na visão sistêmica sobre troca, né? Sobre essa questão do dar e receber, desse movimento. Para mim, o dar e receber, Tuca, ele entra mais no processo de retroalimentação, né? Onde a gente põe essa roda Sim. para girar, né? Então, mas E o comunismo, pode falar. a retroalimentação, ela pode ser na espiral positiva de crescimento ou na espiral destrutiva de adoecimento. Né? É troca do mesmo jeito. E pegando o que você falou, o quanto foi difícil para mim colocar limite em outras relações. Mas, mano, eu não me conecto com essa pessoa. Não faz, tipo, a gente não tem, sei lá, a gente não fala a mesma língua, a gente não tem o que trocar. Eu falei pra ela, sei lá, às vezes eu quero X, a pessoa quer Y. E ok, e sair dessa ideia infantil que todas as pessoas têm que gostar de mim. Cara, você não é Alecrim Dourado como você. Não! Sabe? E é isso. Gente, a gente vai finalizando aqui, já são 21h09. 29. Agradecer as pessoas que aqui estiveram, agradecer a você, Tuquinho. Obrigado, Gu. Eu posso finalizar aqui da minha fala e dizer que sexualidade ele é um assunto que leva a gente para algo de expandir o cardíaco, né? A gente não está falando de genitália, a gente está falando de cardíaco, a gente está falando de expandir as emoções, de expandir o espírito, de expandir quem você é, de trazer você de volta para o seu lugar, né? Quem é você nesse mundão de meu Deus? Quem é você dentro das relações, né? Então, expandir mesmo o seu coração e permitir o teu corpo existir da forma como ele se apresenta no aqui e no agora, e a partir do seu corpo você poder se expressar, né? De forma verdadeira, autêntica. Eu acho que eu estou muito na busca desse lugar, eu acho que esse workshop tem muito a ver com o meu movimento de vida, porque eu estou buscando me relacionar com as pessoas a partir da minha autenticidade. Eu já sou uma pessoa muito autêntica, quem me conhece sabe. Eu não tenho papas na língua, eu sou uma pessoa muito autêntica, eu não estou nem aí. Mas isso nas mídias sociais, para mim, ainda era muito difícil. Sim. Então, eu estou buscando
trazer aqui, eu e tu, que a gente falou muito isso, falei, cara, vamos ser o que a gente é, porque a gente é isso aqui que vocês estão vendo, disso para pior, né? Então lá no workshop a gente vai dar uma aprofundada bacana, assim, porque quanto mais eu reconheço o meu corpo, quem eu sou, como eu posso expressar isso com verdade, sem querer agradar, porque eu sinto que o tempo todo a gente está num lugar de querer agradar, né? Fazer algo para agradar o outro. E aqui eu estou para ser contribuição para o outro, agradando a mim. Né? Ser contribuição para o outro, agradando a mim. Então, gratidão a vocês todos que estão aqui, gratidão, amigo. E até para falar para a galera, esta live não vai ficar salva. Aí, por que que não vai? A gente vai baixar ela e a gente vai fazer alguns recortes para colocar alguns recortes nas nossas redes para falar do workshop. E nessa linha da autenticidade, cara, eu acho que a coisa que mais me dá prazer é justamente você falar, cara, o que eu quero? Puta, eu quero poder fazer isso aqui. Mas como é que eu faço isso aqui sem precisar ficar jogando de uma forma infantil? É de falar assim, ó, o que nós temos para oferecer é isso aqui, gente. Vocês estão a fim de entrar com a gente nessa? Ó, a gente vai fazer isso aqui no dia 5, vai ser tal hora e custa tanto. Ah, eu tô com... Meu, você quer trocar ideia com a gente? Você quer negociar? Troca ideia com a gente. Mas a gente está querendo gente que está buscando isso que a gente está buscando. Sabe? Exato. De uma forma muito madura e que a gente saia dessa experiência com um pouquinho mais de expansão no nosso coração. Sabe? Mesmo que seja 0,1, mas se a gente sair com algo disso aí. Beleza? E o link para saber do workshop está aqui no perfil. Quem precisar pede para mim, pede para Raquel, que tem o linkzinho lá. O link mais curto tem aquele encurtador que chama bit.ly com YLY /sexualidade autêntica. Que esse nome eu achei do caralho, assim, porque não é de ser melhor, é de ser assim, ó, o que é genuíno em nós pra gente experimentar. Beleza? Ser gostosa e gostoso do nosso jeito, né? Isso que é o gostoso. Gostoso é você ser o que você é. É o potinho de onde você veio, que você está se tornando. E é isso que a gente vai buscar fazer nesse workshop e também levar para a vida. Gratidão, gente. Valeu, gente. Um grande abraço. Boa noite. Tchau. Beijo.